Então, meu nome é Cristiane Dias, sou professora da Faculdade de Medicina da UFMG, sou integrante do CIA Saúde, que é o Centro de Inovação e Inteligência Artificial. Estamos aqui hoje para conversar sobre o ChatGPT, as oportunidades e os desafios dessa tecnologia para a saúde. Junto nessa conversa, a gente tem o aluno Vitor Araújo, da Medicina, a gente tem também a professora Zilma Reis, o professor Virgílio Almeida e o professor Wagner Meira. Eu sou Zilma Reis, docente da Faculdade de Medicina da UFMG, onde eu coordeno o Centro de Informática, e no Centro IA Saúde, coordeno a Diretoria de Disseminação do Conhecimento e Formação de Pessoas. Eu sou Virgílio Almeida, sou professor do Departamento de Ciência da Computação e, junto com os colegas, estamos construindo o Centro de Inteligência Artificial para a Saúde, com foco na pesquisa avançada de uso de inteligência artificial em áreas da saúde. Nós temos uma série de prioridades. É um projeto de longo prazo, realizado junto com outras universidades, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, outras universidades no Sul e também com empresas como a Unimed BH e a Intel. É um projeto que visa formar pesquisadores e gerar tecnologias que podem ser apropriadas para a sociedade. É muito importante porque o Brasil precisa de ter conhecimento nessa área e não depender apenas do que vem do exterior. Bom, eu sou Wagner Meira Júnior, professor do Departamento de Ciência da Computação, participante aí da equipe do Centro de IA para a Saúde e do Centro de Tecnologia em IA para a Saúde da UFMG. Eu acredito que essa discussão ela é interessante no sentido de que ela a gente busque esse equilíbrio entre a área da saúde e a área tecnológica, nesse caso, mas que, de alguma maneira, isso também extrapole para a sociedade como um todo, uma vez que essas tecnologias elas têm sido utilizadas em todas as áreas da sociedade do conhecimento. Gostaria de convidar vocês para nos seguir no Instagram, no Twitter e no LinkedIn. Nossos seguidores aqui do YouTube, do Instagram, do Twitter, do LinkedIn, tentem entender, junto com todos os cientistas, o que é o ChatGPT, como ele pode mudar a nossa realidade e interferir na saúde, Então, hoje a gente vai tentar entender como que o ChatGPT e outros chatbots, que o ChatGPT é o mais, o que está mais em voga, está mais famoso, mas tem outros, isso, mais conhecido. Muito obrigada, Virgílio. Mas a gente precisa entender um pouco mais como que o ChatGPT funciona, quais as repercussões da saúde, quais as oportunidades que ele oferece e os desafios também, que essa tecnologia vai nos trazer. Com a gente hoje temos o professor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, que é professor emérito do Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. No CIA Saúde ele é coordenador. O professor Wagner Meira Júnior, que é professor titular do Departamento de Ciência da Computação e é diretor do CIA Saúde, e a professora Zilma Silveira Nogueira Reis, que é professora da Faculdade de Medicina. Lá ela coordena o Centro de Informática e é coordenadora também do CIA Saúde na Educação e Difusão do Conhecimento. Junto com a gente também tem um aluno do 5º período da Faculdade de Medicina, Vitor Araújo, que vai me ajudar aqui nas discussões e perguntas, Vitor? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o que é o ChatGPT? O que é um chatbot? Como que ele funciona na prática? Eu vou começar aqui e aí os colegas complementam aí, o ChatGPT é um artefato, baseado em inteligência artificial, em tecnologias como aprendizado de máquina, que simula uma conversação humana a partir de perguntas e respostas. Então, a mulher, o homem, o jovem que interage com esse sistema faz perguntas e recebe como retorno respostas a essas perguntas. Talvez, continuando a discussão, seja interessante mostrar por que e como ele recebe essas perguntas. Então, eu vou passar para o Wagner. Eu acho que tem vários componentes aí nessas tecnologias generativas, Existe essa questão que é mais visível, que é a da habilidade de conversacional que eles falam, que
que é ele ter uma capacidade de interagir e, aparentemente, conseguir conversar. E, por trás, existe uma série de conceitos que estão colocados de forma integrada, como, por exemplo, o conceito da memória associativa, né? Que você coloca um conceito para ele e ele te devolve tudo que ele registrou, de alguma maneira, em relação àqueles conceitos. Uma analogia que me parece, até onde eu consigo entender, muito dessa tecnologia ela ainda é fechada, proprietária, é que essas tecnologias generativas elas vão um pouco além do que as máquinas de busca foram. Então, a máquina de busca ela te dá uma lista, um conjunto de documentos, de imagens, etc., sobre um dado assunto a partir da consulta. Nesse caso nosso, a gente realmente vai no sentido de condensar isso, de sumarizar. Acho que a gente pode começar também, retomando historicamente, assim, que essa tecnologia está sendo muito falada agora, mas ela não é tão nova assim, né? Como é que ela foi criada, assim? Por que tem se falado tanto do ChatGPT agora? Talvez pelo lado dessa interação humano-máquina, né? E que a máquina, no caso, responde com respostas convincentes na linguagem, com uma forma que aparentemente seria uma forma de uma conversação humana, né? Talvez valha a pena lembrar que essa ideia dessa interação entre humano e máquina, né, é antiga, tá? E já existem existem experimentos, né, que foram feitos, né? Os chatbots são esses artefatos que fazem a interação, tá? E no final dos anos 60, um professor do MIT, nos Estados Unidos, né, desenvolveu uma tecnologia interativa entre os humanos e a máquina. Naquela época, você não tinha celular, você não tinha nada disso, era uma espécie de uma máquina de escrever interagindo. Mas ele já fazia interação. Ele chamou esse artefato de ELIZA, porque ele, baseado numa peça de um autor da literatura, né, em que a Elisa representava uma pessoa que falava sem saber exatamente o que estava falando, né? E esse experimento, publicado nas revistas científicas por esse professor do MIT chamado Joseph Weizenbaum, deu origem a essas discussões, porque ele mostrava não só o processamento da linguagem natural, mas também mostrava a aplicação dessa tecnologia, num domínio específico. E o exemplo apresentado nos artigos científicos era um exemplo de uma pessoa interagindo com um terapeuta, um psicoterapeuta, né? E no artigo ele menciona a preocupação que ele teve, isso no final dos anos 60, a preocupação que ele teve de que a secretária dele sabia que ele havia escrito o programa e, no entanto, contava a vida íntima para esse programa como se do outro lado houvesse um terapeuta. A partir daí, ele então começou todo um trabalho de conscientização da sociedade sobre não só as possibilidades, mas principalmente sobre a necessidade de sabermos que essa interação ocorre entre o humano e a máquina, onde a máquina não tem o mesmo conhecimento humano, não tem o conhecimento do mundo, é um processo baseado em grandes massas de dados, que é o que já foi falado aqui, né? O ChatGPT, uma das características dele é o fato de ser treinado com uma imensa base de dados coletados da internet, coletados de livros, coletados em geral, tá? Então, falando dessa ação humana, assim, a gente pode entender que a máquina, ela vai conseguir assumir todas as funções e tirar o ser humano desse processo? Wagner, você quer colocar? Eu não acredito nisso não, viu, Cristiano?
Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem, historicamente, quando a gente olha o papel dos computadores, ele é um papel de automação de atividades repetitivas. Tá? Então, nesse caso, obviamente que essas tecnologias generativas, a atividade repetitiva se tornou bastante elaborada a ponto de quase que nos enganar, né? Nos iludir que existe uma inteligência ali por trás. Mas o que existe é uma capacidade brutal de processar dados e informações, que é isso que o Virgílio colocou. E com toda uma, vamos dizer, toda uma pintura por cima. Tá? Então, o Virgílio mencionou esse caso, que é emblemático, né, do ELISA, lá da década de 70. Nota que o modelo de interação não mudou muito para o ChatGPT, embora a tecnologia que havia por trás da ELISA era extremamente precária, os recursos computacionais eram extremamente limitados, né, e uma pessoa com um pouco mais de elaboração entendia o que estava por trás daquele processamento e da forma como ela fazia. Então, hoje, essas tecnologias elas têm um volume e um ferramental à disposição delas que é muito maior do que existia há 50 anos atrás. Tá? E nesse caso, a gente vai continuar tendo essa impressão. É verdade que talvez algumas pessoas com menos conhecimento ou menos habilidade de expressão escrita e oral vão ser até superadas por essas tecnologias, mas elas não têm uma criatividade e, como a gente está vendo cada vez mais exemplos, nem o bom senso de não cometer erros primários. Né? Então, são tecnologias que elas têm lacunas do ponto de vista de comportamento ético, de valores humanos, ainda muito pronunciados. Elas podem melhorar ao longo do tempo? Eu acredito que sim, mas daí a gente assumir que elas vão substituir, eu acho que está muito longe ainda desse processo. Tá? Só complementando, Cristiane, o que o Wagner diz, é importante frisar que esses sistemas de inteligência artificial generativos, feito chats de GPT, feito existem o Bard do Google, feito existe um de gerar imagens chamado DeLL, eles não têm uma compreensão ética do mundo. Tá? E também não têm um senso de verdade e nem são confiáveis. Então, esse é o estado do que a gente vê. Então, ali atrás dessa interação, não se tem essa compreensão que um humano tem. Então, a sua pergunta é interessante, na medida que talvez o que tenha se pensar, não só em termos de pesquisa, mas em termos de uso, é a colaboração humano-máquina. Ou seja, buscar as características humanas e os valores humanos que são importantes e combinar isso com essa capacidade imensa de processamento, quase que de valores astronômicos de dados para então ter tarefas, ter ferramentas mais apropriadas. Mas a combinação humano-máquina, valorizando as particularidades humanas, é importante para o futuro. Tá? É essencial a gente colocar isso, né? Porque na área da saúde ainda tem um certo desconhecimento, né, professora Zilma, sobre as questões da tecnologia, que a tecnologia ela tem que ser vista como uma aliada, né? Uma aliada para aumentar a nossa precisão, aumentar a nossa acurácia, né? E não como uma pessoa que vai tomar os nossos empregos, né? Então, pegando esse gancho, professora Zilma, quer completar? Tá, então vamos lá. Eu acho ainda assim, extremamente precoce a gente vislumbrar uma utilização imediata desse tipo de tecnologia no cuidado da saúde, né? Que é uma área assim tão especial e tão dependente da interação entre o profissional de saúde e o seu paciente, o cidadão em geral que nem sempre está doente, que quer buscar saúde, né? E há que se ter muita cautela da forma como ela pretende ser usada. Claro que tem potencial, né? Mas como é que isso vai acontecer?
De uma maneira geral, a própria Organização Mundial de Saúde, que tem uma área dedicada à saúde digital, ela recomenda que toda tecnologia digital, antes dela ser incorporada no cuidado da saúde, que ela cumpra as etapas de validação, que são essas etapas da própria maturidade da tecnologia, né? Então, de uma maneira similar com o que acontece com uma nova vacina, um novo medicamento, né? Ela tem que começar uma avaliação em pequenos grupos, em grupos maiores, uma avaliação controlada, experimental, até que, de fato, ela mostre qual é o seu valor, né, as suas limitações, as suas vantagens, e aonde ela estaria, de fato, indicada. Complementando o ponto importante levantado pela professora Zilma, né, uma das áreas, nós estamos numa universidade cujo objetivo é desenvolver pesquisa e treinar as futuras gerações, formar as futuras gerações, não apenas de médicos e cuidadores da área de saúde, mas também toda a parte tecnológica, né? Um aspecto a ser explorado é que cada vez mais no futuro a gente vai ver o ser humano trabalhando com seres não humanos, né? Vamos colocar assim, né? Algoritmos, bots, robôs, né? Então, essa possibilidade de começando a formar as pessoas nessa interação humano com essas tecnologias vai nos permitir aprender e desenvolver os cuidados necessários e o que deve ser feito tecnologicamente para que essa interação seja positiva, feito diz a professora Zilma, e seja principalmente cuidadosa em relação ao ser humano, né? Então, eu acho que nós temos uma oportunidade, não é ignorar essas tecnologias, mas sim aproveitar para treinar as pessoas, os alunos, né, e os professores nessas novas tecnologias, de modo a aperfeiçoá-las. Eu concordo com o Virgílio que, na verdade, esse tipo de tecnologia, do ponto de vista de formação e até de atuação profissional, ele sobe o sarrafo, né? Então, da mesma forma que algum tempo atrás abriu uma discussão sobre o chamado Dr. Google, né, que o pessoal chegava no consultório médico e cheio já de informações que obteve do Google e que o médico tinha um trabalho para poder trazer a pessoa de volta a bases mais concretas. Agora isso vai ficar mais complicado ainda, porque a tecnologia é mais convincente ainda, né? Então, ela articula frases, ela cria argumentos, muitas vezes descabidos, muitas vezes sem lastro, e que o profissional, por exemplo, de saúde, não só de saúde, mas em todas as outras áreas, ele vai ter que ser melhor do que ele é hoje, porque o espaço dele de erro e a possibilidade de questionamento de tudo que ele fala, de tudo que ele pensa e do conhecimento que ele aplica, se torna maior, né? Então, eu acho que a gente tem um momento que, ao invés da gente haver uma desvalorização do profissional, há uma valorização do profissional, porque o mundo ele ficou mais incerto e, entre aspas, mais perigoso com essas tecnologias extremamente convincentes. Então, você já não sabe se é uma pessoa ou uma máquina que está falando certas coisas. E, em particular, pessoas de um nível de formação mais baixo, essas que já eram ludibriadas, né, em outros cenários, agora a barreira tecnológica pode tornar isso ainda mais difícil, né, de ser tratado. Na direção do que o Wagner levantou e também que a professora Zilma, né, o ChatGPT é treinado em bases gigantescas de dados. Esses dados são coletados da internet, são coletados de livros, são coletados de vídeos, são coletados nas redes sociais. Então, quando uma pessoa tenta usar ou busca utilizar esses bots, feito o ChatGPT ou feitos outros que existem, né, por uma pergunta da área de saúde, por exemplo, a resposta vai vir sendo uma combinação de tudo aquilo que foi tirado da internet, que nem sempre é confiável. E principalmente porque, na área de saúde, as bases de dados de saúde que são mais confiáveis, os artigos científicos, muitas vezes
não são coletados para treinamento desse chat GPT, porque são dados fechados, são dados que estão atrás de serviços que exigem uma identificação, um pagamento. Então, o ChatGPT é treinado naquelas informações que circulam na internet, verdades, meias-verdades e falsidades. Interessante a gente colocar isso, né? Porque assim, pode estar um texto extremamente convincente, né? Logicamente, assim, em termos de estrutura, organizado, mas com uma informação que não necessariamente é verdadeira e que muitas vezes não tem uma referência, a gente falando de ciência aqui, né? Que seja uma referência que a gente possa confiar. E eu ainda trago. Pode falar, Zilma, vai lá. Vai lá. Fala aí. Eu trago um elemento aqui que é a questão da individualização da abordagem que o profissional de saúde faz, né? Então, uma das coisas que a gente ensina, né, aos nossos alunos futuros médicos é que não existe doença, existe um doente com toda a sua particularidade, no qual a doença tem uma determinada manifestação. E aí, mesmo nesse papel, talvez inicial, informativo, do ChatGPT, né, ele vai dar informações genéricas. Então, se eu trouxer, por exemplo, para a minha área, que é a obstetrícia, existem certas recomendações de hábitos que seriam saudáveis em outras épocas, mas que não são para uma gestante. Né? Então, dependendo do momento de vida, do estado de saúde, aquela recomendação genérica pode não se aplicar. Então, é preciso ter esse cuidado. É um avanço, isso já se faz com o Dr. Google, né? Mas é isso, assim, a pessoa achar que, de fato, aquilo ali pensa e que pensou no caso dela e que está conversando alguma coisa que é específica para ela e, de fato, não ser. Por isso, também não vai ocupar o lugar do profissional de saúde, é o que eu penso. Vai, você vai. Não, vai lá, Cristiane, só porque eu... Não, eu queria só perguntar, assim, será que a gente consegue dimensionar, né, esses riscos das informações que estão sendo produzidas nessa forma tão rápida, né, com essa quantidade de dados que é alimentado, né, que o chat é alimentado? A sua pergunta me parece muito apropriada para o momento, mas talvez o que nós temos que pensar é o seguinte: quais são os riscos que essas tecnologias trazem para a sociedade? Né? E se existem riscos, e aí dependendo do grau desses riscos, que é o que você falou em dimensionar o risco, né, é importante então que tenham mecanismos para minimizar esses riscos. Então, esses mecanismos são mecanismos regulatórios, são procedimentos, são padrões, são regras que devem ser seguidas, são, eventualmente, legislações, né? E um exemplo, né? A China, por exemplo, já começou tem uma legislação que exige que conteúdo sintético, ou seja, gerado por computadores, ou imagens sintéticas, geradas também por esses bots, devem ser necessariamente identificadas a priori para quem vai usá-las. Então, por exemplo, né, ao se ver um relatório produzido pelo ChatGPT, ou pelo Bard, ou por outros artefatos dessa tecnologia generativa, a gente, como usuário de um sistema desse, deve saber que aquilo não foi gerado por um humano, mas sim por uma máquina. Então, essa é uma distinção importante, por causa da questão de confiança também. E a gente está falando de desafios aqui, né? Desafios éticos, desafios legais, né? Então, as perguntas que vêm em relação a isso, assim, até de autoria. Quando um texto é produzido, quando uma resposta é dada, tem como a gente pensar de quem são aqueles direitos autorais, né? Da responsabilização pelo desenvolvimento daquela tecnologia? Se o Wagner quer responder. Bom, peraí, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta. Eu queria saber do ponto de vista ético, né? Já que a gente já colocou aqui que tem as questões, né, éticas que a máquina não consegue responder, né, necessariamente, porque ela trabalha ali com uma probabilidade de dar uma resposta de acordo, né, no processamento natural de linguagem e uma resposta que seja lógica e mais provável que seja a que você está buscando ali.
Mas, assim, do ponto de vista ético, quando você recebe uma resposta daquela, ela não está correta, tem como a gente responsabilizar alguém? Tem como a gente entender quais são os desafios éticos e legais envolvidos nessa tecnologia? Pois é, isso aí é a pergunta de 1 milhão. Né? Eu concordo, é uma pergunta dificílima de responder por 2 razões. Primeiro, que é essa caracterização do que é ético e do que não é ético. E o segundo problema é a responsabilização. Nota que, por exemplo, alguns veículos, tipo revistas, etc., que já notaram que estão sendo afetados por essas tecnologias generativas, eles simplesmente não querem saber de responsabilizar a tecnologia. Quem usa é responsável por aquilo, uma vez que essas tecnologias elas não têm, entre aspas, uma personalidade física ou jurídica. Né? O problema da auditabilidade, da rastreabilidade, ele é dos mais desafiadores, porque notem que, por algum tempo, as máquinas de busca elas viveram o mesmo tipo de discussão. Então, vou aproveitar, vou trazer um outro tema aqui que eu acho que é onde a discussão vai indo, que era a responsabilidade delas pelo conteúdo que elas priorizavam. E o resultado muito dessa discussão foi que elas falaram que não eram elas que geravam conteúdo e que elas sequer armazenavam aquele conteúdo, elas só apontavam para o conteúdo e a pessoa que fizesse o seu juízo de valor. Mas há uma coisa diferente, né, que agora já vem sendo questionada e provavelmente o ChatGPT e outras tecnologias generativas vão ser questionadas da mesma forma, que é a questão da recomendação e da personalização. Então, ou seja, quando essas plataformas, YouTube e outras, recomendam conteúdos e aqueles conteúdos trazem algum dano, de quem é a responsabilidade. Não é necessariamente quem gerou o conteúdo, mas também da plataforma que gerou a recomendação. Então, em algum momento, embora as tecnologias generativas ainda não chegaram nesse patamar, ou seja, de alguém que, por exemplo, se suicidou porque o ChatGPT mandou ele se suicidar ou coisa assim, mas eu acredito que o questionamento que está sendo feito hoje para as plataformas e suas recomendações, ele vai ser estendido para essas plataformas generativas. Tá? E aí a gente vai ter uma discussão num patamar mais alto, não necessariamente de resolver, mas provavelmente, num primeiro momento, de restringir. Ou alguma coisa vai mudar, tem uma discussão na Suprema Corte Americana, etc., sobre a responsabilidade das plataformas nas recomendações e sugestões que elas fazem. Estendendo isso para a generativa, ou seja, a responsabilidade da plataforma no conteúdo, na síntese que ela apresenta para o usuário a partir das suas perguntas. Virgílio, quer complementar? Eu acho que um ponto interessante, nós todos aqui estamos na universidade, né, na Faculdade de Medicina, no Instituto de Ciências Exatas, né? Então, quando tanto um professor ou aluno escrevem um artigo, escrevem uma proposta de trabalho, é sempre necessário mencionar de onde vieram aquelas informações, ou seja, colocar referências no trabalho. O ChatGPT não te dá essas referências, ele te apresenta um texto que ele não tem as referências de onde vieram. Então fica difícil. E quando você pede referência, ele pode não ser real aquilo, né? Exatamente. Como né? eu já testei, e às vezes deu uma referência que não existia ou que não era Exatamente. coerente. Se você não sabe qual é a resposta, você não sabe se ele está te fornecendo algo verdadeiro ou falso, né? Eu acho que só assim para talvez fazer uma pequena mudança do tema, nós estamos mostrando aspectos negativos da falta de confiança, né? Mas a pergunta que talvez muitos das pessoas que estão assistindo essa conversa estão se fazendo então, quais são as boas possibilidades? Como usar isso? Né? Uhum. A Zilma já levantou, né, as questões na área médica. Eu acho que talvez o mais interessante nas possibilidades seja na educação e na formação das pessoas. Por exemplo, né, se a gente pensar tanto do lado dos alunos na aprendizagem, quanto do lado dos professores no ensino, o ChatGPT tem sim
abre sim várias oportunidades. Por exemplo, para organizar uma aula, você pode pedir o ChatGPT para te dar os tópicos, né, a organização da aula, e ele vai te fazer isso muito bem, né? Para você ajudar, né, a treinar os alunos na linguagem médica, nos jargões utilizados, ele também pode te ajudar em produzir textos e ajudar os alunos a terem uma linguagem adequada. Outro dia eu fui ter só dar um exemplo dos usos positivos, né? Eu fui participar de um debate no Sindicato dos Jornalistas, porque os jornalistas estão preocupados justamente com essa pergunta que nós discutimos mais cedo, a substituição do jornalista pelo ChatGPT, né? E eu, ao preparar para falar lá, eu fiquei me perguntando, né? O que eu vou falar para os jornalistas, né? Então eu perguntei ao ChatGPT qual seria a organização da minha conversa com eles. E ele me deu, ou seja, o ChatGPT ainda também tem um problema, a gente chama de ele ou de ela, também não é ele ou ela, é um artefato, né? Então, o ChatGPT me apresentou uma lista de tópicos a serem, que estava muito bem, muito consistente com o que eu ia falar, né? Outro exemplo, encontrando um amigo de fora, ele falou, eu estava interagindo eu trabalho com uma firma multinacional, eu estava interagindo com a matriz, né, na Europa, e precisava mandar uma carta rápida explicando, pedindo um adiamento de uma reunião. E não teria tempo de fazer, pedi ao ChatGPT e veio a resposta de uma carta educadíssima com os pontos que eu coloquei. Então, há usos positivos, mas justamente esse talvez seja o lado que nós podemos ou deveríamos explorar no caso do ChatGPT e não substituí-lo pelo humano, né? Professora Zilma, na saúde, tem outras possibilidades da aplicação dessa tecnologia? Bom, trazendo um pouco aqui também para a questão do ensino e para o nosso papel, né, como pesquisadores e educadores, eu acho que a universidade ela tem um papel na experimentação da própria tecnologia, na validação, né? Eu acho que a gente pode, inclusive dentro do nosso centro, no CIA Saúde, talvez conduzir algum tipo de experimento, de pesquisa, buscando essas respostas, tá? Eu, assim, de uma forma imediata, eu acredito que ele é uma fonte de informação, mas que leve a uma reflexão crítica sobre as bases em que essas informações, de fato, são úteis para a prática clínica, que é o que a gente faz, inclusive com os artigos científicos. E aí, uma das preocupações que eu tenho, né, que é uma das coisas que a gente ensina para os profissionais de saúde, é que nem tudo que está publicado é bom. Mesmo um artigo científico feito com todo cuidado, né, ele tem graus de evidência e de recomendação para incorporação na prática que são diferentes. Então, eu acredito que com esse olhar sobre a crítica do texto, né, ele também é um instrumento de aprendizagem, né? E aqui também eu quero deixar uma mensagem infelizmente, para a falta de honestidade acadêmica, né, que é uma das preocupações, assim, de você eventualmente passar uma atividade, e aí o ChatGPT assume o lugar do aluno, e o aluno nem diz de onde é que foi a fonte, né? A mensagem que eu queria dizer é que o principal prejudicado é o próprio fraudador, né? Mesmo que o docente não perceba, e agora parece que a própria ferramenta ela é capaz de identificar se aquilo foi um texto de bot, né? Pelo menos é o que eles prometem. Quando a gente está fazendo esse exercício, a gente está ensinando para aquela pessoa como é que se busca fonte confiável, como é que se interpreta as informações, né? Mesmo sendo ela de base científica, é o que a gente chama de aprender sempre, né? Ensinar a esse profissional que no futuro vai ter que recorrer a boas fontes de informação. Então, ele está se boicotando, ele está deixando de aprender algumas das coisas que eu acho que são essenciais na formação do profissional, que é buscar essas fontes, sintetizar, abstrair aquilo para a sua realidade, que é uma coisa que o ChatGPT, né, não consegue fazer. Vitor, quer fazer alguma pergunta?
Sim, então, professora Zilma, ainda nessa linha do ensino, né, nas faculdades, principalmente na graduação, a senhora disse que o principal prejudicado é o aluno, mas, assim, qual o impacto mesmo na produção de conhecimento durante a faculdade com o uso do chat GPT? A senhora acha que essa produção de conhecimento vai ficar prejudicada ou, como o professor Virgílio disse, pode ser um aliado? Como que a senhora enxerga, né, no médio e longo prazo aí, essa produção de conhecimento pelos alunos? Então, talvez, Vitor, você queira falar assim na aquisição do conhecimento, porque geralmente a produção do conhecimento ela é de base científica na nossa área, né? Mas a gente entende que na medicina a quantidade de informação é gigantesca e cresce exponencialmente, né? Então, de fato, a gente tem esse desafio, por isso tantas especialidades, super especialidades, e a gente tem dificuldade de se manter atualizado. Então, nesse sentido, né, essas buscas rápidas que de fato trazem alguma coisa que pelo menos aparentemente são informações essenciais, elas talvez possam otimizar, né? Assim como se otimiza a elaborar um texto, uma carta ou alguma coisa, elas podem otimizar e direcionar o aprendizado, tá? Eu já experimentei também criar questões e pedir que o ChatGPT responda as questões, né? Inclusive criar casos clínicos, crie um caso clínico, responda. E assim, eu com o olhar já um pouco mais maduro de docente, eu consigo perceber coisas que fazem bem e coisas que não, né? Então eu acho que desde que isso tudo seja levado e discutido, né, e os dois lados apresentados, né, sem que ninguém seja substituído, mas pelo contrário, né, tendo essa visão crítica sobre o que ela produz, pode sim ser um aliado no aprendizado. Quem sabe futuramente ambientes simulados, né, nesse ambiente de simulação que é tão importante para a formação do profissional de saúde, onde ele pode errar, repetir, né, esse ambiente de simulação ele possa ser potencializado com esse tipo de tecnologia. Vitor, indo na direção da professora Zilma, eu acho que tem um desafio interessante para nós na UFMG. Ou seja, primeiro, tem oportunidades positivas trazidas por essas tecnologias generativas, né? Tem riscos, né? Então, a universidade não pode deixar de usá-las, porque é o avanço tecnológico que traz várias possibilidades. Resumir um trabalho, ajudar na elaboração de planos de trabalho, de aulas, né? Então, mas a universidade tem o dever de estabelecer as regras para isso. Tá? Quais são as regras que vão ser aplicadas para o uso desses bots, que não são humanos, né? São robôs, né? Como usá-los bem, quais são áreas que não devem ser utilizadas, né? E como que isso pode trazer avanço nas diferentes áreas da universidade. Então, nós temos essa questão, e aí não só a universidade como um todo, né? Mas o CIA Saúde, que vem trabalhando na área do desenvolvimento de inteligência artificial para a saúde, começar a propor, a formular guidelines, né, linhas de uso para essas tecnologias de uma maneira responsável, que minimize erros e que ofereça as oportunidades positivas. Mas eu acho que esse é um desafio que nós, na UFMG, temos que ajudar a responder. Entendido, professor. Obrigado pela resposta. E a gente viu, né, que na Itália, agora, essas últimas semanas, proibiu o uso do chat GPT em todo o país, né? Então, o senhor acha aí, a gente pode pensar, na sua opinião, você acha que adianta impedir o uso assim, ou a gente deve seguir a linha que o senhor propôs aí de estabelecer as regras, porque vai ser usado mesmo, não vai ter jeito? Qual a sua opinião aí sobre a proibição na Itália? Se eu acho que adianta impedir mesmo ou não? Deixa eu só completar, porque também teve um questionamento grande sobre as questões de vários cientistas pedindo para que sediassem, né, a continuação dos estudos nos próximos 6 meses. Será que teria algum interesse comercial ou algum outro tipo de interesse que não o entendimento dessa tecnologia? Eu acho que o mais importante, assim,
a longo prazo, né, essas questões são muito controversas, né? Então, mesmo dentre os profissionais de direito, o que é legal, o que não é legal, se isso viola ou não viola propriedade intelectual, né? Essas questões têm sido trazidas no mundo inteiro, por exemplo, né, no caso do chatbots gerador de imagens, né, que é o DEL, os artistas estão preocupados porque ele usa aquelas imagens que foram geradas por essas pessoas para produzir novas imagens, né? Então tem essa questão da propriedade intelectual que está em aberto ainda. Mas o importante, que eu acho que muitos países estão seguindo, né, é a formulação de uma regulação para essas questões. Essa regulação pode começar com princípios, com regras básicas e chegar a uma legislação. Então, eu acho que esse é o caminho que nós vamos percorrer. O que talvez chame a atenção é que tudo é tão rápido, né? A evolução da tecnologia ocorre. Em novembro do ano passado, ninguém falava de ChatGPT. Em março, em janeiro, já tinha 110 milhões de usuários, né? Então, a sociedade está sempre atrás dessa velocidade e mais ainda as legislações, né? Atrás da velocidade da evolução tecnológica. Então, é preciso que formule regras para esse uso, né? E aí as universidades podem, cada uma delas, formular suas regras internas no ambiente de ensino, de pesquisa, né? Eu acho que esse é um papel que nós, na UFMG, temos que trabalhar nessa direção. Eu fiquei muito reflexiva quando eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse tema, até para vir conversar, né, com profissionais tão capacitados. E eu fiquei pensando assim, o que aconteceu que o ChatGPT tem vários outros chatbots, né? Mas o ChatGPT fez esse sucesso que aumentou com esses números que o professor de Virgília acabou de colocar, né? Que furou a bolha, assim, que eu né, assim, porque a tecnologia está aí o tempo todo, mas assim, o interesse, a busca ativa por uma tecnologia foi realmente impressionante nos últimos tempos, né? E eu fiquei pensando assim, que no nosso contexto a gente quer tudo muito rápido, né? A gente quer ter tudo muito pronto, né? E não pode esquecer que a professora Zilma colocou muito bem da crítica, né? De ter um conhecimento, de conseguir julgar, de entender esse processo, e talvez seja a nossa maior contribuição aqui, né? Que os professores estão dando, desse entendimento e dessa necessidade de que se entenda que as tecnologias, né, contribuem muito, né? Mas que elas devem ser olhadas, mas não, né? Porque não são coisas antagônicas, né? Elas vêm para o bem e devem ser olhadas né, aplicadas com muito critério, né, seguindo normas que, pela velocidade, talvez não tenham sido estabelecidas, mas que deverão ser discutidas em breve, né, professor Virgílio? Eu acho isso, eu acho que há uma oportunidade, né? Por que isso foi tão rápido? Pela facilidade de interação e pelo chat GPT fornecer as respostas numa linguagem que nós estamos acostumados, cada um de nós. Né? Então, o fato de produzir isso, até as pessoas chamam ele ou ela, não tem atrás ele ou ela, né? É uma série de programas, né, de algoritmos que levam a isso, né? Mas isso surpreende, né? Porque você conversar e do outro lado ter respostas aparentemente tão bem feitas, né? Gerou todo esse hype, né? Essa excitação em torno da ferramenta. O desafio agora é como usar isso, minimizando riscos e usar para as oportunidades positivas, né? Então, só para a gente retomar a nossa conversa aqui, nós falamos um pouco de alguns conceitos importantes, de um pouco da história do ChatGPT, falamos dos desafios, né? Falamos das possíveis aplicações para a saúde, para o ambiente de ensino, falamos também das possibilidades que ele oferece, da importância de ter uma crítica e de um entendimento de como isso vai ser usado de forma ética, né, no nosso dia a dia, tanto dos profissionais de saúde, né, professora Zilma, quanto no nosso dia a dia cotidiano aqui. Alguém queria complementar esse meu resumo? Acha que ficou faltando alguma pergunta que gostaria de responder, que fosse respondida, que tem recebido, né, de pessoas? Essa pergunta, então, veio de uma internauta nossa do nosso Instagram, IA para a Saúde, IA Saúde UFMG. Se você está assistindo e ainda não segue, nos siga no Instagram.
E a internauta Gabi Muniz perguntou: o ChatGPT é capaz de prescrever tratamentos e dietas? Professora Zilma, por favor. Bom, primeiro eu queria deixar claro que a prescrição é um ato exclusivo do médico e que ela depende de um conjunto muito complexo de informações, né? Além da preparação desse profissional para as melhores escolhas, que vai muito além do que está nos textos, né? Tem coisas que são sentidas durante o exame, por exemplo, né? E que vão combinar em todo esse raciocínio clínico que nos leva a uma particularização. Aquela pessoa precisa dessa recomendação ou desse medicamento nessa dose durante quanto tempo, né? Então, eu acho que o ChatGPT está muito longe de chegar a uma coisa desse tamanho e, por trás da prescrição, existe a responsabilidade profissional. Então, quando eu faço essa prescrição, né, eu sou responsável pelo resultado dela também. Tá? Mas, de forma geral, talvez o ChatGPT, assim como outros, possam fazer recomendações genéricas de bons hábitos de vida saudável, né? Mas não chegando a essa especificidade da prescrição e da responsabilidade profissional. E acompanhamento também, né, Zilma? Porque depois o profissional da saúde vai ter que acompanhar, né? Aquela recomendação, aquela prescrição. A dose foi adequada, né? Nós vamos persistir nesse medicamento, vamos trocar, né? Essas coisas são próprias aí da profissão do médico, né? Prescrição exclusiva do médico. Faltou alguma pergunta que vocês gostariam de responder? Que a gente foi tentando juntar, né, Vitor? Eu gostei. Do meu lado está tudo. Acho que os pontos mais importantes e polêmicos nós tratamos. Eu acho que foi também. Eu queria que cada um desse só um recado final ou uma sugestão de busca ou de reflexão. Busca que eu falo assim, de algum texto que possa, né, contribuir para a nossa discussão, ou mesmo uma reflexão que seja importante para quem está nos assistindo sobre o ChatGPT e todos os outros chatbots. Em poucas palavras, eu diria o seguinte: é um avanço tecnológico impressionante, né? Esse ChatGPT na conversação humano-máquina, né? Mas é preciso cautela para aprender a identificar aquilo que faz sentido, aquilo que não faz sentido, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, aquilo que é ético, aquilo que não é ético. Então, nós vamos começar um processo agora de compreensão das possibilidades e das limitações dessa tecnologia. Mas cautela talvez seja a palavra importante no uso dessas novas tecnologias. Professor Wagner? Eu complementaria a fala do Virgílio aí, dizendo que é uma coisa que está em curso, né? Tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de conhecimento e também tecnológico. Então, problemas e limitações que a gente vê hoje, não necessariamente a gente vai ver amanhã. Por isso que talvez olhar isso de uma forma como algo que evolui dinamicamente e, em geral, mais rápido do que outras fontes de conhecimento que a gente tenha, é um novo exercício, né, que, tanto do ponto de vista da universidade, de ter que preparar os alunos para viverem nesse mundo mais volátil, mais dinâmico, mais tênue, e também ser capaz, né, de alguma maneira, de acompanhar um pouco o que está acontecendo. De novo, eu acho que existem alguns fundamentos e existem algumas capacidades e habilidades que vão ser mais valorizadas ainda do ponto de vista da capacidade crítica, da capacidade de avaliação, da parcimônia, e não apenas de aceitar tacitamente o resultado da tecnologia. Professora Zilma? Bom, eu acredito que, à primeira vista, as tecnologias são boas, os homens, eles criam as tecnologias, se fascinam por elas, né? E, então, tem esse fascínio do novo, e elas são criadas para melhorar a nossa vida. E eu acredito que, em princípio, chats como o GPT não são diferentes disso, né? Mas cabe ao próprio homem e à sociedade em geral como um todo ter cautela, experimentar esses novos produtos sempre com senso crítico, né? E criar esses limites, essas regras para o bom uso, monitorar ao longo do tempo, né? E, se precisar, usar a força de lei e da regulamentação
para coibir esse risco do uso de forma irresponsável e sem ética, né? E isso tem uma aplicação muito especial na área da saúde, né, que lida aí com vidas humanas. Então, a gente queria agradecer quem nos assistiu até aqui, convidar para nos seguir, além do Instagram, que o Vitor falou, a gente está também no Twitter, né, no LinkedIn. Então, estão todos convidados para aprender junto com a gente sobre inteligência artificial na saúde.